Muito boa tarde para você, torcedor e torcedora que acompanha o canal Esportivizando. Passando aqui para bater um papo com você sobre o jogo do Bahia ontem contra a equipe do Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, onde o Bahia perdeu por 1-0, e falar também da arbitragem desastrosa do senhor Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro. Aliás, essa questão já estava em pauta nas nossas resenhas da Rádio Globo CBN Salvador desde o meio da semana passada, onde o Grêmio já noticiava que teria entrado com um questionamento junto à CBF com relação à escalação do senhor Bruno Arleu para a marcação desse jogo. O detalhe é que ontem, ele, pressionado pela torcida e por essa reclamação, acabou por prejudicar o Bahia. Primeiro, porque no lance que ele marcou o pênalti, houve uma falta no meio-campo, né, onde o jogador Everton Ribeiro foi puxado pelo jogador da equipe do Grêmio e ele nada marcou. Na sequência desse lance, o jogador Bright White disputou uma bola com o Marcos Felipe, pisou no braço do Marcos Felipe e ele acabou marcando o pênalti. Além da queda, o coice, porque o VAR chamou para poder bater um papo com ele, dizer a ele a questão que ele pudesse reavaliar o lance, e ele acabou indo no VAR, olhou, né, e não se conformou, brigou com a imagem, como disse o nosso comentarista Michel Corbacho, e acabou marcando, mantendo a decisão dele, marcando um pênalti inexistente contra a equipe do Bahia. O próprio Bright White foi lá, cobrou o pênalti e fez o gol do Grêmio. O detalhe é que a gente não quer que Bahia seja ajudado, mas também não quer que o Bahia seja prejudicado. Aliás, a arbitragem não é para ajudar e nem para prejudicar qualquer clube do Campeonato Brasileiro, seja em que série for. E o Bruno Arleu ontem fez isso. Aliás, não foi o primeiro erro dele, né? O nosso Michel Corbacho lembrou bem que no jogo do Paysandu contra o Bahia, lá em Belém do Pará, ele também marcou um pênalti a favor do Bahia, muito duvidoso aquele pênalti. O Bahia acabou vencendo a equipe do Paysandu no jogo de ida pela Copa do Brasil. Fora outros erros que ele já teve nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir um pouquinho do que o técnico Rogério Ceni falou sobre essa questão da arbitragem do Bruno Arleu. Não adianta a gente ficar pressionando os árbitros dentro do campo, porque é difícil apitar, né? Mas no momento que para o jogo e você tem a oportunidade de corrigir aquele erro que você cometeu, e vai ao VAR, olha, volta e mantém, isso deixa de ser um erro. Aí já é uma coisa bem mais grave, que provavelmente daqui a 1 ou 2 dias, também não sei, porque a CBF também nós já não sabemos mais nada, nem direito de quem está em eleição, quem é eleito, quem não é. Então assim também está uma bagunça grande, tanto que nós solicitamos uma mudança de jogo para o São Paulo, contra o São Paulo, pela parte fisiológica mesmo, pelo desgaste que o time está tendo, e não atenderam a gente porque deram prioridade à grade de programação de TV. Então não tem nem para onde você recorrer mais. Chegou num ponto que não tem mais para onde recorrer. E o erro de arbitragem existiu do momento que ele dá o pênalti. Mas o que foi depois disso não é mais erro. Aí já é uma outra palavra que nós vamos ter que ver o futebol brasileiro por onde está. Depois que ele vai ao VAR, deixa de ser um erro, passa a ser uma coisa um pouco mais grave. Pois é, concordo plenamente com o técnico Rogério Ceni nessa coletiva de ontem. O Bahia foi prejudicado e, como ele falou, né, não foi erro de arbitragem. Aquilo ali foi outra coisa, tem outro nome. E o Bruno Arleu demonstrou que ele sentiu a pressão do Grêmio durante a semana e ontem acabou beneficiando a equipe do Grêmio. Com o resultado, o Bahia acabou caindo para a 7ª posição na tabela do campeonato com 15 pontos, quando poderia, neste momento, estar no G4. E você sabe qual é o detalhe, torcedor e torcedora? É que Bruno Arleu errou, já recebeu o dinheiro dele, porque o árbitro recebe o dinheiro no vestiário assim que acaba o jogo. Quem paga é o mandante do jogo. Ele já recebeu os 5 mil, 7 mil, sei lá quanto é que eles estão recebendo agora, me parece que 7 mil do FIFA, e foi embora para casa com os 7 mil dele no bolso e acabou. E o prejudicado foi o Bahia. Todo mundo, a crônica esportiva do Brasil inteiro, dizendo que não foi pênalti. O VAR disse a ele não foi pênalti, e o senhor Bruno Arleu insistiu em brigar com a imagem
e acabou mantendo a sua decisão de campo e marcou o pênalti contra o Bahia. O Bahia saiu no prejuízo nessa partida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O tricolor agora permanece em Porto Alegre porque na quarta-feira joga pela Copa Libertadores, dessa vez contra a equipe do Internacional de Porto Alegre, última partida da fase de grupos da Libertadores, e esperamos que o Bahia possa vencer para o Bahia se classificar à próxima fase da competição. Del Machado para o canal Esportivizando. Lembrando que o canal Esportivizando tem o apoio da PLB Sindicato desde 1952 em defesa da educação pública na Bahia, e ITS Brasil, excelência em internet, peça a sua pelo itsbrasil.net.